Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês rica e abundantemente em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria estarmos de volta mais uma vez com o nosso devocional e hoje trazendo como base o texto do livro de Romanos, capítulo número 5. Estamos avançando na nossa leitura do Novo Testamento. Muito obrigado a você que compartilha os nossos devocionais. Muito obrigado a você que assiste todas as noites os nossos devocionais e faz com que eles sejam a base espiritual da sua vida. Até porque nós estamos estudando a palavra de Deus. E quando nós chegamos para estudar a palavra de Deus, devemos abrir o coração, devemos pedir ao Espírito Santo que venha falar conosco, que venha iluminar os olhos do nosso entendimento. Vocês viram que em Romanos o apóstolo Paulo começa a falar de alguns assuntos relacionados à vida e o dia a dia do cidadão, e aí depois ele começa a falar sobre a importância de viver a graça de Deus e não viver baseado naquilo que a lei determina, não viver baseado em obras, em fatos, em coisas que eu pratico em nome de assim ter a salvação. No capítulo número 5, nós vamos ver que todo o texto, Paulo vai falar, a metade do capítulo, ele vai falar sobre os frutos da justificação que é pela fé. Nós somos justificados pela fé. Entenda uma coisa, nós não merecíamos o que Cristo fez por nós. Nós só alcançamos a salvação por mérito de Deus, pelo dom de Deus. É uma coisa que a mente humana não consegue entender. E da nossa parte, difícil entender esse grande amor de Deus. Aí Deus simplificou para que todos possam ter direito, aqueles que quiserem participar da salvação. Deus disse o seguinte: vocês só precisam acreditar em Deus e acreditar que o meu filho Jesus morreu e ressuscitou para justificá-los dos pecados e do mal. Veja bem, o versículo 1 do capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Quer dizer, nós somos salvos pela graça, mediante a nossa fé. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, Cristo morreu pelos pecadores. Cristo não morreu porque nós éramos santos ou porque nós estávamos bem. Ele morreu porque nós éramos literalmente ímpios. Nós estávamos totalmente afastados da presença de Deus. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Veja que no verso 8 está provado o grande amor de Deus que morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, tá? Da ira de Deus. Então nós somos justificados por Deus em Cristo,
e o preço foi o próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. Verso 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Então, é o que Paulo está dizendo assim, entenda, quando Cristo morreu, nós éramos pecadores. Aí agora você veio para Cristo. Você aceitou a Cristo e veio para cá. Será que Deus agora quer te rejeitar? Porque algumas pessoas vivem se condenando, achando que elas não merecem a salvação. É isso que Paulo está dizendo no verso 10. Quando Cristo morreu por nós, éramos pecadores. Aí você entendeu que Cristo morreu por você, aceitou a Cristo e veio para Cristo. E agora? Será que Deus vai te rejeitar? De maneira nenhuma. Desde que você mantenha a sua fé em Cristo, continue crendo que Ele morreu e ressuscitou para perdão dos nossos pecados. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos reconciliação. Nós estamos reconciliados com Deus por causa de Jesus Cristo. Diga comigo assim, versículo 11, fala assim, eu estou, diga forte, firme, diga, eu estou reconciliado com Deus por causa de Jesus Cristo. Olha o que Jesus Cristo fez. Adão nos separou de Deus e Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Então nós estamos reconciliados com Deus por causa de Jesus Cristo. Agora vamos ver no capítulo ainda 5, no versículo de número 10, 12 até o 21, sobre o pecado e a graça. Aqui Paulo vai explicar um pouquinho mais. Diz assim, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Gente, não tem um santo, não tem um ser humano que não experimenta ou não experimentou a força do pecado por causa de Adão. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. Quando a lei veio, a lei manifestou o pecado, porque a lei diz, ó, não faça tal coisa. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Livremente, a morte reinou desde Adão até Moisés, porque as pessoas não sabiam, naquele tempo, o que fazer para ser salva, o que fazer para ser livre. Quando Moisés veio, Deus deu a lei a Moisés, dizendo assim, ó, quem praticar a lei, pela lei viverá. Então ali, a partir de Moisés, o homem passou a ter uma escolha. Pratico a lei para viver ou continuo no pecado para morrer. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Por quê? Se pela ofensa de um morreram todos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então ele está dizendo que assim como a morte trouxe, o pecado trouxe a morte a todos, a vida de Cristo trouxe vida para todos nós. Então, diz assim, versículo 17. Vou ler novamente o versículo 16. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de um só ofensa, na verdade, para condenação, mas o dom gratuito de muitas ofensas para justificação. Quer dizer, por causa de todos os ofensores veio Jesus Cristo, morreu para nos justificar. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. O que nós precisamos entender é assim, se por causa do pecado de Adão todos nós sofremos, por que não crer que por Jesus Cristo todos nós seremos abençoados? Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça,
veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, a justificação da vida está em Cristo, está em Jesus Cristo. Não está em você e não está em eu praticar alguma coisa que eu julgo que é certo, que vai agradar a Deus. Não. O que agradou a Deus foi Jesus Cristo ser moído na cruz para pagar o preço da minha, da nossa redenção. Porque como pela desobediência, verso 19, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Perceberam que pela desobediência, muitos pecaram. Pela obediência de um, muitos alcançaram a graça de Deus. Tá? Muito interessante isso. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo. Então Paulo está explicando que o Adão nos entregou nas mãos do pecado e por causa de Adão, todos nós pecamos, independente de ter ou não conhecido Adão. Mas o que importa para nós hoje é a justiça de Deus. É você acreditar no trabalho que o Senhor Jesus realizou, se entregando naquela cruz, nos amando, morrendo por nós. Como eu pedi que você repetisse o versículo 11, quando a Bíblia fala o seguinte, né? Por meio de Cristo, nós alcançamos a reconciliação. Eu estou reconciliado com Cristo por causa de Jesus Cristo, tá? Por Jesus Cristo eu estou reconciliado com Cristo, com Deus, por causa de Jesus. Então, a minha salvação, a nossa salvação, eu devo exclusivamente ao Senhor Jesus. Não é por ato de obras que eu venho praticar, não é porque eu fiz ou faço qualquer coisa que venho, alguém diz, olha, se você fizer isso ou aquilo, Deus vai ficar feliz com você. Não, isso não vai conseguir alcançar o coração de Deus, porque Deus agradou moer Jesus, Deus agradou colocar Jesus naquela cruz para morrer por nós, para sacrificar pelos nossos pecados, para que nós tivéssemos a vida e a vida eterna. Oremos agora, Senhor, nosso Deus e nosso querido Pai. Em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, ó querido, divino, amado Deus, é lindo saber que pela graça nós somos salvos, mediante a fé. E graças te dou porque está escrito que nós somos justificados pelo teu Filho Jesus. Porque se assim não for escrito, como nós poderíamos obter a salvação? Porque as pessoas iriam dizer, para serem salvos, terão que fazer isso, terão que fazer aquilo ou aquilo outro. Mas quando eu chego perto de Cristo Jesus, quando eu olho para Jesus, aquele que foi morto na cruz por meus pecados, então eu digo, Senhor Jesus, muito obrigado. Eu não merecia o perdão, porque eu pequei. Eu não merecia a salvação, porque eu errei. Todavia, o Senhor agradou entregar o teu santo Filho para morrer por nossos pecados. Então, muito obrigado. Eu quero te seguir, amando o Senhor, amando as pessoas e fazendo sempre, Senhor, o meu melhor para que as pessoas sejam abençoadas. Eu quero levar essa salvação. Eu quero tirar das pessoas esse jugo, essa carga. Pessoas que pensam que têm que fazer muitas coisas em nome da salvação. Eu quero ajudar a sair isso delas, porque eu quero que elas entendam o que o Senhor tem por elas e para elas.
Portanto, meu Deus, muito obrigado. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço, eu louvo, eu exalto, eu bendigo o teu nome. Obrigado, Senhor. Abençoamos todas as pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que a graça do Senhor alcance e abençoe a todos que ora conosco em mais um devocional. Pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de nós, é um dom exclusivo de Deus. Muito obrigado, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Amanhã nós estaremos de volta e o capítulo 6 de Romanos, Paulo vai explicar muito mais sobre Adão pecando e Jesus Cristo nos resgatando, Jesus Cristo nos redimindo do pecado. Claro que toda essa redenção opera no nosso espírito, tá, gente? Nossa carne vai continuar com os mesmos sentimentos, às vezes um pouco mais controlados, ou às vezes não. Mas a mudança principal ocorre dentro do nosso coração, tá bom? Deus abençoe, em nome de Jesus, e na nossa mente também que ocorre essa mudança. Eu espero ver você no nosso próximo devocional. Graça e paz a todos e até amanhã, em nome de Jesus.